curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição. Vamos falar das tensões entre Estados Unidos e Rússia crescendo diante de temores de uma possível invasão à Ucrânia. Para frear as ameaças, a Casa Branca vem buscando apoio de nações do Ocidente, até mesmo do Brasil. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, uma resposta forte e unida contra Moscou. Lembrando que o presidente Bolsonaro tem viagem marcada para o mês que vem para a Rússia. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos ao vivo para mais uma live e está conosco também aqui o pastor Carlos Cardoso, nosso amigo Carlos Cardoso. Hoje está lá em Maceió, é isso, pastor Carlos? Maceió, estamos em Maceió. Maceió. Obra de Deus. A paz do Senhor, meu querido. É um prazer ter o Senhor conosco aqui novamente na nossa live de hoje. Paz do Senhor, pastor Rodrigo Dias, o prazer é nosso. O senhor sabe que é sempre uma honra estar compartilhando das coisas do céu com o Senhor e falar sobre Amém. esses assuntos tão importantes, né? Para muitos, Vamos começar. O que a gente faz é ser pregador do caos, pregador, mas não, a gente está simplesmente mostrando o que está acontecendo no mundo através da palavra de Deus. Glória a Deus. E nós vamos hoje direto ao ponto, irmãos, porque o pastor Carlos tem um compromisso às 17 horas, então nós queremos aqui aproveitar o tempo o máximo possível. Vamos entrar na matéria já. Se o senhor quiser comentar sobre o vídeo que acabou de passar, quer que roda ele novamente ou não precisa? Não precisa. A gente está com... A Rússia se tornou agora o alvo do mundo, né? O mundo todo está falando sobre a Rússia abertamente, né? E a gente vê que está havendo aí uma movimentação militar gigantesca da Rússia, não só lá na fronteira com a Ucrânia, mas esse fato ontem chamou atenção, né? Isso é matéria de ontem, pilotos militares da Rússia e Síria conduzem a primeira missão patrulhada conjunta. Você sabe que, biblicamente, pastor Rodrigo, a Rússia, a Síria, o Irã, o Iraque, provavelmente a Turquia, até o país de bandeira vermelha, certo, são os componentes aí de Ezequiel 38 e 39, que é a grande e conhecida batalha de Gog e Magog. Meu Deus. Uma das coisas que coloca o Brasil, como esteve no vídeo aí no início dessa live, é que está havendo uma pressão gigantesca americana para o Brasil não ceder às tentações e às ameaças da Rússia. Que nós temos também uma questão que a Rússia, diante de toda essa movimentação militar... Veja bem, ontem, se o senhor quiser achar aí, está aí, os Estados Unidos deixou 8 mil soldados em prontidão para enviar para qualquer questão de batalha lá com a Ucrânia. O Canadá, a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos mandou seus funcionários sair das embaixadas da Ucrânia essa semana.
ontem, né? Nós já começamos segunda-feira. Olha aí, 8.500 soldados em prontidão em meio à escalada de tensões. Outra coisa que os Estados Unidos fez foi tirar os seus funcionários da embaixada na Ucrânia, né? E está pedindo para o povo americano se retornar ou se afastar. Por quê? Porque eles sabem que algo está para acontecer. Aí nós temos envio de tropas do Canadá, envio de tropas do Reino Unido. Os Estados Unidos já mandou toneladas de equipamento para a Ucrânia, e nós estamos vendo que Vladimir Putin não está baixando a guarda diante de tanta ameaça. Meu Deus. É tanta ameaça que ele parece que está dando risada e gargalhada do povo. E ele tem alguns poderes na mão, né? Que são, no nosso continente, ele tem Cuba? E tem a Venezuela, sim, que ele ameaçou enviar soldados, né? E agora o Irã declarou total apoio à guerra contra a Ucrânia. E nós estamos vendo a Síria fazendo esses exercícios militares conjuntos com a Rússia. Pastor Carlos, só uma pergunta. Nós estamos diante... Pode fazer. Esse comprou tudo aí é por causa da Crimeia ou não tem nada a ver com a Crimeia? Que a Rússia e a Ucrânia está tendo esse impasse? Então, nós temos essa questão territorial, né? E outra coisa que eu vejo além dessa questão territorial, de questão de gasoduto, de riqueza, é uma questão, pastor Rodrigo, que está além. Uma guerra como esta guerra, se essa guerra ela iniciar, ela é a Guerra Fria dos nossos dias. Meu Deus! Por muito tempo mesmo, nós não estamos ouvindo de guerras numa escalada dessa que nós estamos prestes a ver. Então, nós tivemos a guerra contra o Iraque, que foi a queda de Saddam Hussein. Nós tivemos a guerra contra o Afeganistão, que vimos com os nossos olhos os Estados Unidos retornando e deixando bilhões de equipamento, 80 bilhões de equipamento de guerra no Afeganistão. Né? Helicópteros, tanques de guerra, armamento, que foram guerras que geraram custos. Só a guerra do Afeganistão foi uma guerra que gerou custo de trilhões de dólares para os Estados Unidos. Meu Deus. Agora você está vendo que está uma certa pacificação. Não está tendo guerra. E eu acredito que com o tanto de armamento que nós temos armazenado, nós estamos à beira de uma guerra que vem pela ordem, pelo caos, principalmente porque existem pessoas, ou os lobistas, né? Quem assistiu o filme O Senhor das Armas sabe o que eu estou falando. O filme é um filme muito interessante de assistir, muito forte, O Senhor das Armas, que fala dessa escalada do tanto de armamentos, né? Você vê que uma coisa, vamos trazer aqui uma visão ampla disso aqui no Brasil. Lá nas comunidades do Rio de Janeiro, eles têm armas que a Polícia Militar do Rio não tem. Eles têm armas para derrubar helicóptero. Sim. Meu Deus. Aí submetralhadora, fuzil e armamento que o exército não tem, se tiver em pouca escala, que a polícia militar não tem, as comunidades têm. E existe outro agravante agora. Outro agravante, que é a questão que eles estão trazendo guerrilheiros da Farc para treinar as comunidades no Brasil. Porque não basta ter arma, você tem que saber utilizar essas armas. Então, as comunidades no Brasil estão tendo armamento de guerra. Eles estão tendo treinamento de guerra e armamento de guerra. Então, por quê? Porque essas armas já chegaram aqui
dentro desse tráfico de arma que já está sobrando no mundo. Então, veja que a Rússia, na Ultralive a gente comentou, eles estão aí, eles têm um poder bélico de destruição em massa de 14 vezes o planeta Terra inteiro. 14 e vezes? Essa é a questão. 14 vezes. Se eles lançarem os mísseis, bombas que eles possuem armazenado, o planeta Terra ele é destruído automaticamente. Meu Deus. Ele é destruído 14 vezes. Então, nós estamos aí dentro de uma tensão muito forte, só que o Brasil está sendo pressionado para se aliar ao acordo do Atlântico Sul, da OTAN, para não se envolver de escalada nessa guerra. E outra coisa, para nós partirmos para o outro assunto, esse treinamento entre a Síria e a Rússia, né? De uma questão conjunta, ela é uma preparação para o Gog e Magog. Isso todos os que estudam profecia concordam com isso. Concordam com essa fala, né? Com essa fala que é uma preparação para o Gog e Magog. Pastor então, Carlos, assim, demonstração pode falar. Sem querer te cortar, mas cortando, né? Esse guerra de Gog e Magog, biblicamente, fala que vai ser antes ou depois da grande tribulação, ou a Bíblia não menciona o período que vai acontecer essa guerra? Então, na minha visão, pastor, isso é o pastor Carlos que está falando, né? Tá. Eu não... Espera aí só um pouco. Eu estou tentando... Só um minuto, pastor, desculpa aí. Tranquilo. Olha só, pastor Carlos, nós temos versículo 3 e 4. É bom colocar o texto. É o segundo cavaleiro do Apocalipse. Cortou um pouquinho, pastor Carlos. Volta aí, fala de novo o livro que cortou. Ó, Apocalipse 6, versículo 3 e 4. Então, veja bem, nós temos o cavaleiro do cavalo vermelho, que é guerra, né? Ele representa a guerra. Certo. Ele vai tirar a paz das nações, a paz do mundo. Olha aí. O senhor quer ler, pastor? Leia aí. Opa, leia sim. Deixa eu abrir um pouquinho aqui o zoom aqui para os irmãos. Aí, melhor. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, o vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6, versículo 3 e 4. Então, eu vejo uma guerra numa escalada dessa após arrebatamento, né? Que seria a manifestação do anticristo e a guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog eu vejo após o arrebatamento. Por quê? Porque quando nós lemos Ezequiel 38 e 39, são 2 capítulos inteiros, vai demorar, só para os irmãos terem ideia, deixa eu achar o texto aqui, vai demorar 7 meses para sepultar os corpos desta batalha. Meu Deus. Então, 7 meses, pastor? E outra, Israel vai ganhar. Israel vai ganhar a batalha. Olha aí. Né? Quem diria, né? Um país de 9 milhões de judeus, né? Menor do que o nosso estado de Sergipe aqui no Brasil. Então... E é o poder bélico de Israel, na realidade, ninguém sabe o tamanho, né? E... Veja bem, Ezequiel 39 e 11. 11 e 12. Isso aqui ocorrerá após a batalha.
Ezequiel 39, 11 e 12. Sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ela passarem, e ali sepultarão a Gog, e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Agora veja o que está no verso 12. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Já pensou? O nível de morte, o vale de sangue, o tamanho da destruição. Por que isso pode ocorrer? Porque os Estados Unidos, todas essas batalhas que estão para ocorrer entre Taiwan e China, entre Rússia agora e a Ucrânia, e entre Israel e Irã, e provavelmente essa unidade, entre Israel e Irã, os Estados Unidos estão defendendo Israel. Entre Ucrânia e Rússia, os Estados Unidos estão defendendo a Rússia. Entre o país Xing Ling de bandeira vermelha e Taiwan, os Estados Unidos estão defendendo Taiwan. Então, são 2 poderes gigantescos. Só que veja que a Rússia, a própria guerra agora, olha que coisa, essa desceu agora, essa é quente. A Rússia, pelo próprio andamento que nós estamos vendo agora, nós temos o Canadá, a Austrália, a União Europeia, os Estados Unidos, o Japão contra a Rússia, que são as maiores potências mundiais e potências nucleares, totalmente contra qualquer levante da Rússia. Então, isso quer dizer, né? Estamos ao vivo, Maria Edneia. Olha só, isso quer dizer que a Rússia vai se colocar no seu lugar com todo o seu poder de fogo, porque Deus, em todo esse contexto, ele defende a Israel. E qualquer que defender a Israel tem o apoio divino nesse cumprimento profético. Então, eu acredito, né, piamente que esta guerra de Gog e Magog, a de Gog e Magog, ocorrerá após o arrebatamento da igreja e a entrada do anticristo em cena. Olha, então vai ser uma guerra quase das mesmas, não vai ser tanto, mas ela vai chegar um pouco perto aí da outra guerra, que é no final dos 7 anos, que é a Batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon. Que será mais ou menos semelhante, mais ou menos? A Batalha do Armagedon, ela é pior, né? Ela é pior porque daí as nações irão marchar contra Israel. É o final mesmo. E veja que daí entra esta questão de que o vale do Armagedon, onde vai ocorrer a batalha, que muita gente não sabe, mas o vale do Armagedon é a maior planície de guerra do planeta Terra. É um lugar preparado para o juízo. Este lugar vai se tornar um rio de sangue. Então, por ser uma planície gigantesca, um número de soldados, como imagine uma multidão de soldados marchando para exterminar e tomar Israel e destruir todos os judeus. A ideia do Armagedon é extirpar todos os judeus do planeta Terra. Então vai ter uma operação conjunta e eles serão exterminados. Não só na batalha, mas quando Cristo vier. Porque existe um texto, pastor, no Armagedon, que é muito forte, né? Que Jesus vai descer na batalha do Armagedon. É diferente da batalha de Gog e Magog, que Israel Zacarias 14, né? Vai ter amparo. Eu vou ler aqui Apocalipse 19, Zacarias 14 também, quando ele coloca o pé no Monte das Oliveiras, né? Mas Apocalipse 19, né? Diz, vamos pegar do versículo 15 ao 21. E é bom aqui os irmãos entender isso, né? Tem muita gente que não tem essa compreensão bíblica, essa compreensão profética. Tem muita gente que não compreende isso. Mas eu e você, nós
a igreja, desceremos com Jesus na batalha do Armagedon. Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição.